Galerinha, eu estou passando aqui para desejar o meu bom dia, o meu boa tarde ou a minha boa noite. Vamos juntos para mais essa aula de revisão? Hoje a aula é do nono ano. Estamos revisando o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 1 com a proclamação da República e seus desdobramentos. Capítulo 2, a Primeira República, dominação e resistência. E o capítulo 3, a Era Vargas. Sem antes de mais nada, para percebermos que nós ainda estamos vivendo esse momento de pandemia, onde nós ainda temos que estarmos nos cuidando bastante, certo? Vamos continuarmos fazendo uso das máscaras, utilizando o álcool em gel, lavando bem as mãos, mantendo o distanciamento, desinfectando os objetos e só saindo de casa quando necessário. Fique ligado nos sintomas. O melhor cuidado é a prevenção. Turma, vamos ter cuidado com a febre, com a tosse seca, com a dor de garganta e principalmente com as dificuldades para respirar. Se um desses sintomas persistirem, vá ao médico. Procure ajuda médica. Prevenir é melhor do que remediar. No capítulo 1, nós começaremos falando sobre a proclamação da República e seus desdobramentos, porque foram inúmeros desdobramentos, para nós termos apenas um pequeno cálculo sobre o começo dessa proclamação republicana. Nós estávamos saindo de um governo monárquico, onde nós tínhamos um rei, certo? Que pela sua formação ele era titularizado como imperador Pedro II, que teve um governo de 49 anos, certo? E o país se tornou o oitavo maior império do mundo e o verdadeiro império do café. Pois bem, turminha, fazendo as análises das nossas ideias mais influenciadoras no século XIX, aqui no Brasil, vamos estudar essas três principais ideias: o positivismo, o idealismo e o anarquismo. No positivismo, nós percebemos as relações entre a mocidade militar, chefiada por Benjamin Constant, certo? Que vão acabar confrontando com essa segunda ideia aqui do idealismo, certo? E o anarquismo, que vai ter esse conceito mais trazido pela turma aí que está vindo através das imigrações, está vindo com aquelas ideias da Europa, né, onde não existe nenhuma ideia de supremacia. E levando nesse sentido, o idealismo ele tinha uma proposta de construir o ideal de realidade. O positivismo ele tinha uma outra maneira, uma maneira mais direta, uma maneira mais científica, pregada até pelo próprio Augusto Comte, certo? Que essas ideias vão explodir no Brasil, principalmente no final do século XIX, no período ali que ocorreu a Guerra do Paraguai, certo? Que existe uma frase que ela é permeada até hoje, como a própria frase do Exército Brasileiro, né? Que é braço forte, mão amigo. O positivismo ele estava sempre nesse foco, nesse sentido, né? No sentido da positividade, que era possível, que todos os obstáculos eram possíveis de serem ultrapassados, e isso acabou gerando muito conflito, aí principalmente com uma turma política que defendia o idealismo. Então, para essa proclamação republicana, o positivismo ganha bastante força, principalmente por causa do militarismo, pelas influências de Benjamin Constant, que era um leitor de Augusto Comte, certo? E que vão fazer essa influência ganhar bastante força no Brasil do final do século XIX. Pois bem, turminha, como nós podemos percebermos, esses fatos que causaram destaque e desgaste no final da monarquia, eles aconteceram das mais diversas ordens e das mais diversas esferas. Né? Um dos foi a questão militar, certo? Foi o Manifesto Republicano, que foi composto por diversos profissionais liberais, como médicos, advogados, jornalistas, engenheiros e até professores, certo? E intelectuais que criticavam
essa monarquia, ou a imagem de Dom Pedro já estava mais fragilizada. Mas uma questão aqui bastante importante que nós podemos percebermos é a questão religiosa, certo? Até porque a questão militar já foi bem abordada lá pelo positivismo do Benjamin Constant, que chefiava a mocidade militar, certo? Que futuramente vai criar o primeiro grande partido republicano aqui no Brasil, que é o PRP, o Partido Republicano Paulista, certo? E agora nós estamos aí nesses estudos abordando a questão religiosa. Aí, entre aspas, está a bula papal, certo? A bula papal foi um documento que existiu, onde o Papa escrevia as suas ordens para o mundo e principalmente para os países que se nomenclaturavam católico. O Brasil tinha assinado esses dois acordos católicos, certo? O Brasil tanto funcionava no regime de padroado, onde os bispos eram funcionários públicos, então eles eram remunerados e pagos pelo Estado, e o país também vivia no regime de beneplácito, onde uma ordem dada pelo Papa através dessa bula papal, ela só tinha validade no Brasil com autorização do imperador. Então, devido a esses certos desgastes, você passou a ter esse conflito, né? Igreja versus império, certo? E aí o que acontece? Uma das bulas dadas pelo Papa, certo? Que foi a tão polêmica bula Stálibus, ela mencionava que os membros maçons que faziam parte da igreja, eles teriam que ser afastados, certo? E Pedro II foi contra, porque Pedro II também era maçom. E ele via que isso seria uma relação altamente desgastante. Por quê? Porque seus dois membros apoiadores, dois bispos, se opuseram diante das ordens de Dom Pedro, certo? E acabaram condenados, certo? Foi o bispo de Olinda e o bispo de Belém. E foram presos, mas as suas penas acabaram sendo aliviadas. Pois bem, galera, o final do século XIX foi dessa maneira. Tivemos a Guerra do Paraguai, tivemos o aumento, certo, do crescimento do movimento republicano no Brasil, dos movimentos também pró-abolicionismo. Agora também tivemos a criação do segundo partido republicano, primeiramente o PRP, Partido Republicano Paulista, depois o PRM, o Partido Republicano Mineiro, certo? Que foi pressionando essa monarquia que já estava se enfraquecendo, certo? A assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, aumentou ainda mais a insatisfação com a monarquia, porque os fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste sentiram-se traídos por terem sido obrigados a libertar os seus escravos, sem receber nada em troca, certo? E aí diversos cenários foram ainda aumentando o acirramento e as brigas internas. Com o não pagamento das indenizações, os fazendeiros que antes eram monarquistas agora se aproximam do movimento republicano. Tanto é que eles serão até chamados de republicanos da última hora, assassinada pela princesa Isabel, a princesa regente. Pois bem, turma, agora nós estamos analisando a proclamação da República. Esse slide ele tem duas figuras centrais, certo? Onde eu gostaria de começar aqui por essa gravura da esquerda, dando ênfase à frase do historiador Leandro Carnal, onde ele sempre faz nas suas citações, nos seus comentários, que o Brasil é o país do golpe, certo? O golpe da maioridade, né, onde Pedro II assume, a proclamação da República foi outro golpe, o golpe de 64, que vocês vão ver futuramente, e entre tantos outros golpes, certo? E nós estamos fazendo justamente essas determinadas análises, onde nós estamos percebendo que os principais aspectos, né, políticos, econômicos e sociais do Brasil, certo, na sua passagem entre o século XIX e o século XX, ele
teve seus marcos bastante delimitados, né, como a organização do exército, a parte da questão militar, certo? E principalmente a força do movimento abolicionista, né? Porque quando os fazendeiros perdem a sua mão de obra escrava, eles, eles vão tender a se reorganizar e a apoiar essa proclamação da República. Tanto é que eles serão chamados de novos republicanos, certo? E aí nós passamos a percebermos que vai existir um ajustamento do nível político e um novo estágio das forças produtivas desse país, certo? À direita nós temos o Diário Popular, que vai ser um jornal que infelizmente é muito pouco o número baixíssimo da população é alfabetizada, certo? Para você ter noção, o Brasil chega no século XX ainda com cerca de 70 a 80% da sua população ainda analfabeta, certo? Dando ênfase a essa proclamação que foi comemorada por uns e onde a grande massa não sabia nem o que estava acontecendo. Tanto é que nós não, aí estamos assistindo, né, nesse primeiro quadro à sua esquerda, a presença somente de militares e de civis das lideranças políticas e das lideranças empresariais, porque justamente está havendo um ajustamento do nível político, né? Um novo estágio das forças produtivas desse país está se formando, certo? Também tem a formação de uma nova bandeira e tem uma formação dos mais diversos marcos do Brasil, certo? Eles agora vão utilizar o nome na bandeira, né? A frase positivista do Ordem e Progresso, certo? E o nome também do Brasil agora, né? Que vai ser Estados Unidos do Brasil. Pois bem, galerinha, como nós podemos percebermos, nós estamos fazendo um estudo agora sobre a República da Espada. O início do governo republicano ele foi marcado por governos militares, autoritários e centralizadores, certo? Tanto é que a espada, se você for fazer uma comparação, é um símbolo das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro, quando aquele membro de carreira se tornava um oficial, né? Chegava ao posto acima de tenente. Então ele ganhava a espada grafada com seu nome. Os primeiros republicanos, eles também não enfrentaram um período fácil. Por quê? Porque eles tiveram opositores, certo? Eles tiveram setores da sociedade civil, eles também tiveram as oligarquias ainda dos estados, aqueles governos que tinham alianças com parte dos monarquistas e principalmente com Pedro II, certo? E o Brasil ele tem sempre esse grande fenômeno, né? Nenhum movimento ele é 100% puro, certo? Por exemplo, você teve um próprio apartado da maçonaria. Grande parte apoiou a República, mas ainda existiram alguns remanescentes com as visões que se professavam ainda simpático aos monarquistas. Olha aí, turminha, falando sobre os símbolos e os fatos da República da Espada, nós temos aqui no nosso primeiro símbolo a própria espada, né, que era o símbolo das Forças Armadas, o símbolo da promoção, quando o indivíduo chegava ao posto de tenente, ele tinha o seu nome grafado nessa espada, e o símbolo da chancela oficial, dessa estrela que representa a República Federativa do Brasil até hoje, certo? Você já deve ter visto esse símbolo aí em documentos, na frente dos prédios públicos, das repartições públicas federais, certo? E se você for fazer bem essa percepção, você tem a junção desses dois símbolos, certo? No meio, nós temos uma pequena revisão dessa República da Espada, desse período de 5 anos, do governo de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República no Brasil, presidente esse militar, Floriano Peixoto também, o segundo presidente militar também, que foi o vice de Deodoro. Ambos passaram pela Constituição, né, de 1891,
que foi uma Constituição bastante esperada, pois foi a primeira Constituição republicana e uma Constituição que tinha a promessa de estabelecer o Brasil, né, como um Estado laico, um Estado de direito, um Estado onde as pessoas pudessem ter o direito de, pelo menos, exercer o seu livre credo, certo? A sua livre crença, onde uma religião deixaria de ser a religião imposta, certo? Porque nós tínhamos isso lá na Constituição de 24, lá na Constituição de 1824, e futuramente com o próprio encilhamento, né, que vai ser a primeira grande crise financeira, monetária e econômica brasileira, onde o ministro era o senhor Rui Barbosa. No nosso terceiro símbolo aqui nós temos esse acompanhamento da bandeira, que era bem semelhante à bandeira dos Estados Unidos, pois até 1967 o nome do Brasil ainda era de Estados Unidos do Brasil, certo? Foi somente no governo do presidente Arthur Costa e Silva que teve essa modificação do nome, e nós passamos a analisarmos, né, a junção, a diferença, e estamos sempre percebendo que a história brasileira ela sempre tem as suas particularidades dos seus períodos. Pronto, turma, vamos lá dando seguimento. Como a gente pode perceber, certo? O governo da República da Espada durou 5 anos. Deodoro abre mão no seu antes de completar a metade desse governo, certo? E o que era que a Constituição de 1891 dizia, certo? A Constituição de 1891 ela era bem franca, que se a chapa vencedora da eleição saísse antes da metade do governo eleito, teriam que ter novas eleições. E aí o que foi que acabou acontecendo? Deodoro, pelo seu autoritarismo, acaba faltando com parte da sua manobra política. Floriano é o vice, assume, certo? Mas a realidade não vai ser fácil para Floriano, certo? Grande parte ali de um remanescente, de um efetivo militar, ainda era simpático da monarquia, certo? Uma pequena parte, mas ainda tinham algumas lideranças simpáticas sim da monarquia. E a outra grande parte, principalmente a parte da armada, não estava satisfeita com o que estava acontecendo e com os rumos que a república desse país estava tendo. E aí o que foi que aconteceu? Floriano, certo? Toma a sua decisão e assume o, o mandato, certo? Como vice, agora passa a ser o presidente e não declara as novas eleições. A Armada chega no Rio de Janeiro e declara guerra. E aí você vai ter essa revolta da Armada, que foi um episódio bastante violento. Floriano une as suas tropas, principalmente as tropas do exército, parece assim até algo bem contraditório, né? No Brasil você tem um conflito entre as próprias forças armadas, certo? Mas o que você tinha não era bem em si as forças armadas. O que você tinha era uma tropa governista e uma tropa de oposição. Floriano, as tropas governistas apoiadas por Floriano acabam vencendo a revolta da Armada, mas os remanescentes vão até ao sul e lá vai existir uma nova revolta, né, que vai ser chamada de Revolução Federalista. Júlio Castilhos, certo, vai receber o apoio de Floriano, que era o presidente do Rio Grande do Sul, presidente da província do Rio Grande do Sul, e Gaspar Silveira vai ser o grande opositor, certo? E aí o que é que vai passar agora, né, existir nesses determinados períodos? O Brasil vai enfrentar essas duas grandes
revoltas, né? Uma das tais ganhou até o nome de revolução, chamada Revolução Federalista, né? Que foi um conflito ocorrido lá no sul do Brasil, que envolveram vários estados, envolveu o Rio Grande do Sul, envolveu o Paraná, envolveu Santa Catarina, certo? Pelos anos de 1893 até 1895, expôs a divisão entre os republicanos, expôs sim que as lideranças militares também estavam divididas, certo? E o lado de Júlio Castilhos apoiava a centralização do poder. O outro lado, o lado do Gaspar Silveira, apoiava a descentralização, apoiava o federalismo, certo? Com que os estados tivessem mais autonomia. E aí o que é que acaba por acontecer? O Júlio Castilhos vence esse conflito, certo? Com os seus homens, né? Os homens de sua tropa, até apelidados pelos pica-paus, certo? Pelos trajes das roupas dos quais os mesmos vestiam, certo? Júlio Castilhos teve o apoio da polícia local, recebeu apoio das tropas federais que Floriano enviou, certo? O Gaspar da Silveira já travou esse conflito através dos mercenários, que foram também chamados de maragatos, porque usavam, né, os lenços vermelhos e defendiam o parlamentarismo, defendiam a descentralização, defendiam um poder limitado dessa figura centralizadora, certo? E a gente passa por perceber e diante desses fatos que ocorreram, esse confronto ele foi bastante sangrento, tem milhares de artigos, tem dezenas de livros que falam sobre isso. Um dos é um livro que o nome dele é Até a Lama Vermelha, certo? Para vocês terem uma certa noção. Além de além da troca de tiro, no meio desses confrontos houveram até degolamentos, certo? E aí o que a gente passa por perceber, né, depois da revolta do contestado, depois de tudo isso, Floriano vai ser chamado como o Marechal de Ferro, né, porque é o homem de mão de ferro, é o homem que quando vai entrar no confronto, ele entra com sua tropa máxima, põe a força, o maior número de homens possível, certo? E você também vai perceber que uma grande transformação nesses dois slides aqui da esquerda. Aqui você tem, claro, né, primeiramente essa mudança no cenário histórico, mas também no cenário da paisagem, do que hoje é a cidade de Florianópolis. Aqui você vê essa ponte moderna construída. E em cima você vê a mesma cidade que hoje é Florianópolis, mas que antes tinha o nome de Nossa Senhora do Desterro. Floriano, depois que ganha e vence um desses conflitos, certo? Estabelece, através de uma lei de apoio federal, a mudança do nome dessa cidade. Né? Florianópolis vai significar a cidade Floriano, certo? E nesses dois nessas duas figuras aqui da direita, nós estamos observando as práticas ainda de uma república velha, né, com dois estados liderando e revezando essas cadeiras presidenciais. São Paulo com o lado leiteiro, ou desculpa, São Paulo com o lado cafeeiro, Minas Gerais com o lado leiteiro, certo? Com a grande bacia leiteira, principalmente ali do lado de Uberlândia, São Paulo com os cafeicultores do Vale do Paraíba. Nós podemos percebermos aí que eles tiveram 12 presidentes e sempre tinha troca dessas cadeiras. E o clientelismo, né, o voto de cabresto, que você passa a perceber aqui nessa imagem mais acima, com o eleitor sempre sendo conduzido pelas essas lideranças que vão arrastando até as urnas de votações que eram bastante famosas na época. E tinha uma característica também bem particular, como o voto bico de pena, né, que ele até escrevia o nome
lá do candidato quando ele voltava e ele mostrava para aquela mesa de mesários ali, de pessoas que estavam compondo. Então, os processos eleitorais brasileiros nesse período, tanto na República da Espada, que foi marcado pela força, mas principalmente na República Velha, que vai se estender ainda mais, né? Que a República da Espada dura 5 anos, mas a República Velha dura 41 anos, certo? Mas, assim, você vai ter 12 presidentes, você vai ter a figura do coronelismo, que é o chefe ali daquela comunidade, daquele local, daquele distrito, que vai conduzir essas pessoas a esses processos, e o Brasil vai sempre mostrar aí a sua particularidade no seu lado de escolha das suas lideranças. Analisando por esse ponto de vista, aqui tem esse resumo feito e pautado para o aluno ter uma melhor visibilidade, até uma visão mais panorâmica desses fatos históricos apresentados na República da Espada, com Deodoro da Fonseca, com Floriano, com a crise do encilhamento, com a Constituição de 1891, com as diversas revoltas que o Brasil vai passar. Você também vai passar a perceber que os nichos os nichos históricos, os capítulos, né, citados na República Velha, como café com leite, a grana que circulava em São Paulo, certo? A força eleitoral do Estado de Minas Gerais. E a República Velha também vai dar bastante ênfase à República das oligarquias, onde nos estados você vai ter o coronelismo, o voto cabresto, a instabilidade, certo? E um processo que ele era manipulado constantemente. O clientelismo ele vai ficar sempre nesses três adventos, né, entre o presidente, os governadores, os coronéis, e também algo que é bem importante você estar sempre lembrando são os símbolos republicanos e a amostragem aqui dos dois presidentes, certo? Do presidente Prudente Moraes, primeiro presidente civil, que é o presidente que vai enfrentar a Guerra de Canudos, certo? Paulista, e Campos Salles, né, que vai praticar a política dos governadores. E agora vamos estudar o capítulo 3, né? Iremos para a Era Vargas, que vai ser o fim dessa República Velha. Capítulo 3, a Era Vargas. Como nós podemos fazermos esses nossos estudos, nós já estamos percebendo aqui que a Era Vargas vai ser um período que vai durar 15 anos, certo? A Era Vargas ela é dividida em três períodos. Governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45, que vai ser a ditadura varguista. Pessoal, antes de mais nada, para nós termos essas certas compreensões de como Vargas chega ao poder, o que era que nós tínhamos na República Velha? Nós tínhamos aquela política do café com leite, certo? Onde nós tínhamos o revezamento da cadeira presidencial entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo com o apoio dos cafeicultores e Minas Gerais com o apoio dos fazendeiros, que eram os barões do leite ali, principalmente daquela região do Triângulo Mineiro. E o que foi que acabou por acontecer? Em 29, o mundo passa por uma grande crise, a quebra da Bolsa de Nova York, certo? E com a quebra dessa Bolsa de Nova York, o Brasil ele é duramente afetado, porque o café que o Brasil vendia, principalmente para o estrangeiro, para a Europa e para os Estados Unidos, ele perde um valor econômico aí de cerca de 90%. Então, os fazendeiros não conseguiam mais custear os seus empréstimos bancários. E aí o que é que passa por acontecer? Vai surgir, novas eleições vão acontecer em 30. O biênio de 29 e 30 estava bastante conturbado, certo?
Os outros presidentes de província estavam cientes de que essa situação estava acontecendo, certo? Mas São Paulo e Minas ainda não estava com relação das mais amistosas possíveis, certo? O Washington Luiz, que era presidente da República, vai apoiar o paulista Júlio Prestes, certo? Que acaba ganhando as eleições contra a formação dessa aliança liberal, certo? Que estava inserido Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a Paraíba, né? Que o vice da chapa era João Pessoa, e Vargas, né? O Vargas que era o candidato a presidente, certo? Nós passamos a percebermos aí que esse cenário ele era bem amplo, certo? Mas mesmo com esse cenário amplo, eles acabaram perdendo o cenário da aliança liberal, né? E aí o que é que vai passar a acontecer? Eles só vai ter três formas de você assumir o poder no mundo. A primeira é através da eleição, a segunda através da sucessão, como Floriano assumiu o poder de Deodoro. E a terceira vai ser através do golpe, certo? Digamos que esse golpe ele vai chamar de Revolução de 30, que é considerado um acontecimento histórico, certo? Durante esse período republicano, que ele vai pôr fim a essa República Velha que já tinha aquelas peças, aquele xadrez bastante conhecido, certo? E aí, mais do que isso, né, o vice de Vargas acaba falecendo, João Pessoa, certo? E diversos acontecimentos foram se dando nesse Brasil dessa época, certo? E aí o que é que vai passar a acontecer? Um jogo de articulação vai começar a se formar para com que o outro jogo de articulação seja excluído. Qual, professor? Qual jogo é que foi excluído? O que foi excluído foi aquele jogo lá dos regionalismos e das oligarquias. Aí nós passamos a percebermos, né, na gravura da direita, cinco fotos, né, da era Vargas, aqui ele entrando no seu primeiro governo, né, no governo provisório, ainda bem, assim, bem mais jovem, certo? A segunda imagem de Vargas no governo constitucional, Vargas ali dando apoio às crianças, né, com a imagem do carismático, certo? E nessas duas imagens aí no mais abaixo, né, no feliz ano de 43, e nessa dos trabalhadores segurando a faixa em referência ao Estado Novo, certo? Que foi uma ditadura varguista que teve uma grande proximidade com o fascismo italiano, certo? Nós passamos a percebermos que eram cenários que faziam parte desse cotidiano político brasileiro. Como nós podemos percebermos, né, Vargas vai ser um personagem histórico, político, bastante estudado, certo? Vai ser o criador de N empresas, de N fundações, certo? Vai ser o cara que vai contratar os bacharéis para o serviço público federal, principalmente, né, na criação do Estado Novo em 37. O Estado vai contratar o professor, o advogado, o médico, certo? Então, quanto mais nós estudamos o Vargas, mais nós vemos que nós temos que aprendermos, certo? Ele criou uma política de valorização ao café, instituiu o voto feminino, estabeleceu a CLT, né, que é o Código de Leis Trabalhistas, certo? Mas também teve os seus dias de turbulência, que fechou o Congresso, promoveu sua ditadura, criou a DIP, a DASP, né, para tentar ali ter mais controle do poder, certo? Enfrentou uma revolução em 32 em São Paulo e passou pelos mais diversos episódios, até porque 15 anos não são 15 dias, né? 15 anos você vive assim, você vê bastante coisa se transformar, você vê a máquina pública passar por N fases e Vargas fez cara, certo? Nós não estaremos estudando aqui
para essa nossa prova, né, o retorno dele de 51 a 54, por isso que eu não vou explicar nada desse tipo, mas isso aí que eu tinha explicado para vocês sobre a intentona comunista, sobre o plano COI, sobre a CLT, sobre a contratação dos bacharéis pelo Estado brasileiro, isso é algo que vai existir principalmente aí, certo? Eu queria que vocês dessem uma ênfase, né? Quando nós estivéssemos estudando aí a Revolução de 30, certo? E nós estivéssemos estudando esses episódios de mais articulação na fase do seu primeiro governo, certo? Na fase do governo provisório, que foi de 30 a 34. Pois bem, turminha, esse é o nosso último slide, certo? Ele faz meio que um panorama de uma revisão, certo? Vargas assumindo o poder e criando o Conselho Nacional do Café, né, para discutir uma política de valorização, como eu havia citado para vocês lá no primeiro slide do capítulo 3 do início da nossa era Vargas, porque o preço do café sofre uma defasagem muito grande, certo? Em alguns pregões da Bolsa, essa defasagem chega até a 90%, certo? São Paulo vai se rebelar contra Vargas, mas Vargas vai passar por essa revolução de 32, em 34 vai elaborar uma nova constituição, certo? Agora você vai ter um governo constitucional que você vai ver a presença das leis trabalhistas e principalmente do voto feminino, né? Primeira deputada federal eleita, primeira deputada federal mulher eleita no Brasil nesse, nessas eleições de 34, né? Vargas é reeleito pelo voto do colégio eleitoral, né, com as eleições indiretas, certo? Em 37, né, ele cria, né, os seus próprios mecanismos, né, e vai assumir agora esse governo com o nome de Estado Novo, onde ele vai ter uma ditadura personalista, onde essa ditadura vai dar uma flertada ali com o fascismo, certo? E é onde ele também vai promover essa industrialização brasileira, onde ele vai meio que manipular, né, os sindicatos também através da política do peleguismo. Pois bem, turma, eu estou passando aqui para desejar o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite e muito obrigado. E fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos estudar, vamos focar na revisão, vamos fazermos aí o panorama nesses 3 capítulos, que todos juntos nós somos mais fortes.